tenho certeza que Deus vai nos honrar em todas as coisas, amém? Palavra de hoje, crescimento intencional. Quero ministrar, põe para mim aqui, quero ministrar para você, quero pedir a Deus que fale conosco muito fortemente nessa noite. Olha, eu quero dizer, para começar falando para você o seguinte: se tem promessa, tem processo. Guarda essa frase. Crente gosta muito de falar que tem promessa, né? Não, tem uma promessa de Deus, tem uma promessa não, Deus falou, então tá, se tem promessa, tem processo. Prepara, porque vai ter um processo para chegar lá, não é simples, né? E às vezes a gente corre dos processos. Quero falar um pouquinho com você sobre isso hoje. A gente corre dos processos, porque os processos nos esticam, os processos nos alargam, os processos nos fazem, sabe, espernear. Os processos, eles são às vezes dolorosos, às vezes eles são doídos mesmo, né? Dolorosos. É como o azeite, né? Eu gosto demais de azeite, eu sou apaixonado por azeite, eu procuro azeite, mas azeite é um negócio, você pensar no processo do azeite, a gente nem devia usar azeite, né? Porque coitadinha da azeitona, né? Ela é espremida naquele negócio lá, antigamente era assim, hoje logicamente é moderno, mas naquela roda, naquela pedra, para tirar uma gotinha de azeite, né? Uma azeitona dá um negocinho, mas é bom demais. A uva, mesma coisa, né? A uva lá espremida, lá amassada para gerar o vinho, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Coisas boas precisam ser amassadas. Os perfumes, né? Os bons perfumes, as essências, são tiradas de lascas de árvore, de plantas que são esmagadas, são espremidas para poder sair aquilo dali. Então, se você quer se tornar algo bom diante de Deus, eu tenho uma péssima notícia para você: Ele vai te espremer. Ele vai te espremer, não tem jeito. E espremer aonde? Qual que é a parte que Deus mais nos espreme? No nosso ego, no nosso orgulho, naquilo que a gente acha que é bom demais. Ele fala, você não é tão bom assim. Ele vai espremendo a gente. Ele põe a pessoa perto da gente para dar uma afiada. A palavra de Deus fala que o ferro com ferro se afia. Então às vezes a gente reclama de alguém perto da gente porque está incomodando, mas é porque dois ferros, ferro com ferro se afia. Então não tem jeito, é assim mesmo, o processo é esse mesmo. Então a gente precisa ter algumas definições na nossa mente, na nossa alma. Isso não torna o processo mais fácil, mas torna o processo menos cansativo. A gente gasta muito tempo reclamando do processo. Mas por que tem que ser assim? Deixa Deus fazer. Está no processo, então vai, continua, né? É a mesma coisa de correr na chuva, já viu? Cair naquele temporal, aí aparece alguém desesperado no meio do centro da cidade correndo, vai molhar do mesmo jeito, vai chegar lá do outro lado, pingando água do mesmo jeito, só que se eu andar devagar, eu vou chegar pingando água e descansado, e se eu passar correndo, eu vou chegar pingando água e cansado. O processo é o mesmo, né? Se a gente entender que é um processo, a gente cansa menos, e aí a gente vai passar por aquilo que Deus está nos proporcionando para viver, e aprende rápido. Você, entendendo que está num processo, fala, o que eu tenho que aprender aqui então? Qual que é o problema aqui? Qual que é a questão? Deixa eu aprender isso aqui, deixa eu resolver isso aqui, porque aí eu passo para a próxima etapa. O que cansa a gente é ser reprovado repetidamente. Pensa aí um pouquinho, eu estou querendo entrar na palavra, mas Deus está falando algumas coisas com a gente. Pensa um pouquinho, quantas vezes você caiu, ou errou, ou voltou no mesmo lugar, nessa vida, e aí quando você volta no mesmo lugar, você pensa assim, mas de novo, eu errei aqui de novo, e às vezes nem é um grande erro, nem é uma grande questão, mas é algo que desgasta a gente. Você tem raiva de errar de novo? Eu tenho raiva demais. Eu tenho uma raiva de quando eu erro de novo, falando, não é possível, né?
Eu errei no mesmo lugar, eu caí no mesmo lugar, e isso que desgasta o crente, desgasta a nossa vida, porque o diabo ele não é criativo, ele vai repetir as mesmas tentações, as mesmas questões, ele vai aprontar para você as mesmas ciladas. Você cai se você quiser, você cai se você não ficar atento. Então esses processos precisam ter definições na nossa mente. E aí o tema então é crescimento intencional. Eu coloquei assim, lá no grupo da igreja, coloquei na palavra aqui também, que existe um crescimento natural, imposto até pela natureza, né? Pela geografia do lugar, pelo clima, pela família, natural. Bebê nasce, o natural é que ele cresça, natural. Se ele for de uma família de pessoas muito grandes, ele vai ser grande. Se ele for de uma família muito pequena, ele vai ser pequeno, natural, normal, né? Se ele for de uma região com ar rarefeito diferente, uma altitude muito grande, vai interferir no tamanho dele. Geograficamente, você pode crescer mais ou menos de acordo com o lugar que você está. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Coisas naturais são naturais. Deus me fez num corpo natural e Ele espera que eu cresça naturalmente. O meu organismo, a minha mente espera isso. Quando alguma coisa está fora do lugar, a mente reclama, o corpo acusa. Tem vários sinais são dados naturalmente porque tem alguma coisa errada. Então existe o crescimento natural. Existe o crescimento que é anormal, é o gigantismo, né? Uma aceleração celular muito grande, uma genética, um código genético que foi alterado, e aí vem o gigantismo, pessoas muito grandes, muito enormes, né, fora do normal, fora da faixa normal. É gigantismo, é anormal. Alguns conseguem tirar valores disso, né, conseguem se aproveitar disso numa profissão, num esporte, e tem gente que fica mal, porque é tão anormal que os ossos têm problemas, musculaturas têm problema e nem vive bem, né? Uma anomalia. Tem esses dois tipos de crescimento. E tem o crescimento, eu quero falar com você, que é o crescimento intencional. Da onde que eu tirei, da onde que eu entendi isso em Deus? Olha só. Deus nos criou com uma capacidade natural de crescimento e com um espaço enorme de promover o crescimento intencional e sobrenatural se a gente quiser andar nos seus caminhos. Então nós temos um crescimento natural e nós temos um potencial enorme em nós para crescer mais. Olha só, quando Deus criou o homem, ele falou que o homem era a imagem e semelhança da Trindade. Né? A nossa imagem e a nossa semelhança, então da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança dessa Trindade. Ele fez o homem, colocou o homem num lugar que chamou Jardim do Éden, numa região, com tudo que tinha que agora você vai governar sobre todas as coisas. Espera lá, como que capacidade é essa? Do homem governar sobre todas as coisas, liderar, dar nome para as coisas, resolver tudo. O homem vai resolver tudo. É assim que Deus criou. Quando o homem ele cai, quando tem a queda do homem, essa capacidade, talvez quase que limitada que Deus tinha dado ao homem, ela se reduz agora, porque agora nós deixamos de ser eternos e passamos a ser temporais. Então agora a mente mudou, o corpo mudou, tudo mudou, por causa do pecado. Mas nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, amém ou não? Continuamos. Agora Jesus morre na cruz, nos dá livre acesso a Ele, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, vem habitar em nós. O que isso quer dizer? Que expande a nossa capacidade, ou que a gente continua do mesmo jeito, pequenininho, minguado, por causa do pecado? Nós somos uma nova criatura ou não? Somos uma nova criatura só para ir morar no céu? Só para subir, só para isso, ou não, ou na terra? Nós realmente somos uma nova criatura. Realmente eu posso pedir para o Espírito Santo de Deus, para que Ele fale comigo, para que Ele me dirija, para que Ele me dê entendimento sobre todas as coisas, para que Ele revele a sua vontade, para que Ele me faça crescer, para que Ele me faça prosperar, para que Ele me faça entender das coisas, ou não? É tudo fantasia nossa.
Poyang Shu, um dos pais aí dessa nova geração de pastores, naquele livro dele, Quarta Dimensão, ele fala um pouquinho mais sobre isso. Ele fala sobre você falar com Deus, sobre coisas que estão no seu coração, mas dá detalhes. Ele está falando da expansão que nós temos em Deus, de conversar com o Pai. Ele conta a história de uma bicicleta, e ele pede a Deus uma bicicleta, e ele sente no espírito dele, primeiras páginas do livro, primeira experiência que ele conta, que ele sente no espírito dele que Deus ia dar aquela bicicleta para ele. E ele tinha tanta certeza que Deus ia dar, que ele chega na igreja e fala assim: irmãos, hoje eu ganhei uma bicicleta. Uma igrejinha de roça, no campo, gente muito pobre. E aí, alguém fala para ele: mas eu estou tentando lembrar de todos os detalhes, mas como assim? Ele falou: não, estou grávida da bicicleta, vou ter a bicicleta. Como uma figura de linguagem. Os irmãos falam: então vamos lá ver a bicicleta. E ele vai para casa, andando a pé horas e horas. Chega lá, cadê a bicicleta? Não tinha bicicleta nenhuma. Os irmãos falam: pastor, o senhor falou que tinha bicicleta, cadê a bicicleta? Mas ele tinha certeza que Deus tinha dado. E aí ele vai para cima de Deus, fala: Deus, o Senhor gerou no meu coração, o Senhor falou, eu quero te dar, mas eu não sei que cor que você quer, eu não sei que tipo de bicicleta vai te servir. Fala comigo, explica para mim esse negócio. Percebe como é que a gente limita muitas coisas em Deus? Isso é para conversar com Deus, é só para falar com Ele. Como é que a gente conversa com Deus? Como é que você ora? Como é que é o seu nível de interação com o Espírito Santo? Está limitado ou está expandido? Você consegue ter conversas com o Espírito Santo, onde você fala e ele responde? Ou você está fazendo igual aqueles lá atrás, que esculpiam ídolos, que não ouviam, que não falavam, que não andavam, mas a gente se prostra diante deles só com outro nome? Porque que adianta, querido, se você tem um Deus que fala com você, que move em você, que ministra em você, mas você não usufrui disso, que diferença faz? De um Deus que não se move, que não escuta, que não fala. Agora, o problema está em Deus ou está na gente? Quem é que está limitando esse negócio? Sou eu. Então eu preciso expandir aquilo que Deus me fez. E aí eu quero te levar a entender algumas coisas sobre isso. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, só texto conhecido, você vai ficar assim: meu Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus fala para Abraão assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Só isso. Primeiro ponto: Abrão era um homem bem sucedido ou mal sucedido até a hora que Deus falou com ele? Bem sucedido. Abrão não precisava de nada. Tinha os gados dele, tinha casa, tinha família, tinha tudo certo. Então não é uma questão de necessidade. Aí Deus vem e fala que Deus acha o coração de Abrão pronto a receber uma palavra e fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro ponto é sair do limite geográfico. O primeiro limite que tinha Abrão era o limite geográfico. Você precisa sair desta terra. Para o que eu quero fazer com você, nessa terra não dá. Aí você pode pensar assim: puxa vida, mas se Deus queria fazer algo com Abrão, ele já sabia, ele sabe de todas as coisas. Por que ele deixou Abrão nascer naquela terra, então, se aquela terra não dava para ele fazer o que ele queria? Porque Deus faz a parte dele e espera que a gente faça a nossa. A decisão de receber aquilo que Deus tem para a gente é nossa, não é dele. Eu que decido se eu quero o que Deus tem para mim ou não. Abrão não vai sair da terra porque ele estava fugido, porque ele estava passando fome, não, ele vai sair da terra por obediência àquilo que, você está bem aqui, Abrão, só que eu tenho mais para você, só que o mais para você, você precisa sair desse lugar que você está. Para muitos de nós, o primeiro limite é o limite geográfico. Mas como assim o limite geográfico? O limite geográfico fala de espíritos malignos que agem geograficamente.
fala de tradições culturais que são geográficas, que acontecem neste lugar. Quer ver um negócio? Quem já foi em Volta Redonda e comeu pizza em Volta Redonda? Só a Cleonice? Você nunca foi, não? Comeu pizza, comeu hambúrguer, né? O pessoal lá atrás também foi. O molho vem na pizza, não vem com um negocinho em cima para você jogar. Pizza com molho para você jogar em cima é só aqui. É só em Timóteo. Você está entendendo? Então, isso, eu estou só te dando um exemplo. Então, se você chega e fala assim, não, mas eu não quero esse negócio aqui também não. Assim para mim não serve. É um limite que você coloca. Então, tem limites que são geográficos. Tem coisas que você vai fazer na sua vida, ele vai te tirar do lugar que você está. Você está pronto ou não? Ele me tirou do lugar que eu estava, querido. Eu estava morando em Niterói, me jogou para Volta Redonda e falou assim, só para você poder entender o que eu estou falando com você. E me trouxe para cá. Ah, mas não podia fazer lá em Volta Redonda? Eu não podia ser pastor em Volta Redonda? Podia. Eu não podia ser pastor em Niterói? Podia. Eu não posso ser pastor em qualquer outro lugar do mundo que ele quiser? Posso. Mas é a vontade dele. É a hora dele, do jeito dele. Então não fique preso a nada, nem geograficamente. O segundo limite que fala só nesse versículo aqui, que precisava ser quebrado, é o limite da parentela, da casa do pai. Olha só, para você casar, a Bíblia manda você sair da casa do pai, deixa pai e mãe, se una a sua mulher, sejam a sua casa. Para você casar, para começar alguma coisa, tem que quebrar esse limite. Sair mesmo. Não é sair só da casa, sair daqui para ali. Não, largar, soltar, quebrar, cortar. É isso mesmo. Não é falta de honra, é começar um novo processo. Se tem promessa, tem processo. Então, o processo de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. A parentela é um limite muito poderoso na nossa vida. Muito poderoso. A parentela emocionalmente, ela elege alguns personagens. Toda parentela vai ter o salvador. Pensa comigo aí, vê se na sua família você consegue identificar. Qual que é o salvador? É aquele tio, aquela tia, aquele irmão que sempre faz tudo, que todo mundo vai na casa dele. O pai, a mãe às vezes morreu, o patriarca da família morreu, a matriarca morreu, mas ele continua sendo centralizador. E ele sempre, ou na maioria das vezes, reclama que ele está sobrecarregado, mas ele não sai desse papel. Vocês identificam alguma coisa assim? Tem uns negócios assim, não tem? Então, quem que definiu que essa pessoa era o salvador? O ciclo familiar, o sistema, a parentela, ela elege, naturalmente, emocionalmente, assim, sem ninguém perceber. Muitas famílias na parentela têm uma ovelha negra, mas a ovelha negra também, por vezes, é a boca da família, é aquele que tem coragem de falar o que ninguém tem. Reúne no Natal, está todo mundo de boa, daqui a pouco o cara solta uma bomba na mesa, mas todo mundo queria falar aquilo, só não tinha coragem. Faz parte da parentela ou não? Faz parte. Quem que elegeu essa pessoa? A parentela, as emoções, a alma da gente. Você está entendendo? Então, são condições que naturalmente... Agora, se Deus tem um propósito na tua vida, talvez nessa parentela não vai dar. Tem que tirar. Tem que sacar você dali. Tem que levar você para você se desvincular desses vícios de parentela e começar o projeto que Deus tem para você. Então, essa palavra é pesada demais para eu pregar aqui, querido, porque eu estou no meio de um lugar onde a parentela tem um peso muito grande, mas é Deus que mandou eu pregar para você, e é para você que está aqui, porque nessa chuva você vem no culto, era para você mesmo. Então, é assim que funciona. A parentela, então, você precisa romper. O que mais você precisa romper? Já falei, romper na terra, precisa romper os paradigmas de tradição, as coisas só podem ser feitas da mesma maneira. A terra também fala de paradigmas de recurso. Nós vivemos uma cidade industrial, estou te dando um exemplo aqui. Então, normalmente, as famílias que são tradicionais da cidade, Volta Redonda também tem isso, os meninos precisam se vincular de alguma forma à indústria, porque o normal é isso. Então, da onde vem o recurso? Vem da indústria, vem do que se... E se você quiser sair desse lugar, é um problema. Mas como é que você não quer fazer Senai?
Como é que você não quer fazer esse Senai? Como é que você não quer? Não, você tem que fazer, ué. Todo mundo faz. É o processo geográfico. Não tem nenhum problema isso. O problema é, e se Deus tem algo diferente para você? É disso que eu estou falando, amém? Você está entendendo? Não. Deus pode ter algo diferente. Como é que faz para romper então? A parentela fala de romper limites familiares, dores, traumas familiares, maldições familiares. Tem famílias que são a família da doença. Só fala, sentou na mesa, o assunto é doença. Tem que romper com esse negócio. Tem família que o assunto é dinheiro. Sentou na mesa, enquanto você ganhou, vendeu, não sei o quê, rompe com esse negócio. Tem família que o assunto é falar da vida dos outros. Você viu a vizinha, você viu o vizinho, você viu não sei o quê. São famílias. Tem de tudo um pouco. Precisa romper com esse negócio. O que Deus tem para mim? Rompe para você poder viver o que Deus tem para você. E aí, esse rompimento, ele é tão difícil, o rompimento da parentela, que se você for caminhar um pouquinho na história de Abrão, ele não conseguiu sair totalmente. Ele sai da parentela, mas ele leva o sobrinho junto. Ele leva Ló junto. E lá na frente, Ló vai dar problema. Lá na frente, Ló vai dar BO. Porque a ordem era, sai da tua parentela. Então, percebe como é que são as coisas? A gente às vezes quer as coisas de Deus, mas a gente não quer tudo. A gente não abre mão de tudo. O que Deus está falando com você nesse tempo, querido? E Deus está falando, gente. Deus está falando com a igreja. Querido, prega uma palavra domingo à noite, Deus sacudindo a igreja, aí você fala, não, agora eu vou. Aí na segunda-feira fala, mas acho que não, porque meu tio, minha mãe, minha mulher, meu marido. Domingo você chega aqui de novo com os 4 pneus arriados. Aí você fala, ai Deus, eu sei que eu devia, mas não fez. Não fez por quê? Porque não rompeu. Não destruiu as cadeias, as prisões. Tem prisões que são muito poderosas na nossa vida. Tem traumas que nós carregamos pelos outros. E nós vamos assumindo o problema dos outros na família. Pensa um pouquinho aí, deixa Deus falar com você. Beleza, Deus falou com Abraão saiu da terra, levou Ló com ele, né, saiu, mas falou, vou sair, mas vou levar um problema comigo, porque eu não sei viver sem problema, né, tem gente que não sabe viver sem problema, tem que ter sempre um problema para resolver, então levou Ló com ele. Aí tem uma promessa na vida de Abraão. Abraão já era velho, 86 anos, Abraão tem o primeiro filho, Ismael. Deus fala com ele que ele vai ter filho de novo, ele chega até a rir com 99 anos, como é que eu vou ter filho? Não tem jeito, Sara ri de nervoso talvez, mas ele tem um filho. Terceiro limite físico. A gente precisa romper com os nossos limites físicos. A gente precisa parar de dizer que nós não podemos fazer as coisas. Mas eu não dou conta disso, mas eu não dou conta daquilo. Eu brigo lá em casa muitas vezes, porque as crianças vão para a escola, né? E aí chega na escola, tem sempre aquela turminha que odeia matemática. Né? Tem sempre a turminha que odeia matemática. Mas eu odeio matemática. Mas não entendo matemática. E aí eu vejo a Letícia lá fazendo as tarefas lá, tranquila e tal. Ai, pai, mas eu odeio matemática. Eu falei, filha, para de falar isso. Quanto mais você dizer que você odeia matemática, mais dificuldade você vai ter. E você não tem dificuldade. Então você está criando uma dificuldade porque todo mundo está dizendo. Olha o limite geográfico, olha o limite cultural, olha o limite das pessoas. Eles nem têm, mas passa a ter, porque todo mundo está falando, então eu também tenho. É difícil ser destaque, querido. Deixa eu te falar um negócio, olha para mim aqui, em nome de Jesus. É difícil ser destaque. A nossa alma tende a ser mediano. Se eu falar para você assim, eu tenho dificuldade de falar em público, é mentira, eu não tenho dificuldade, mas eu posso contar uma história triste para você, que, nossa, primeira vez que eu fui pregar, e tem pessoas que acontece isso mesmo, nossa, eu tremia, eu nunca tive isso, querido, deu o microfone na minha mão, comecei a falar e acabou. Eu tenho outras dificuldades, mas essa eu não tenho. O Léo estava comigo lá no programa domingo,
primeiro programa e tal, abriu ao vivo, vamos embora, acabou. Mas não é porque eu sou espetacular, é porque eu sou assim, Deus me fez assim. Ele me deu outros problemas, eu tenho outras dificuldades, mas essa eu não tenho. E eu não preciso contar para você uma história triste. Ai, gente, foi difícil demais, eu tremia. Eu não tremia, eu não fiquei com medo, eu fiz lá o que tinha que fazer e acabou. Eu tremo por outras coisas. Mas ser assim é difícil, porque quando eu estou contando para você, pode parecer para você arrogância, pode parecer para você petulância, pode parecer para você uma outra coisa, que não é. É simplesmente assumindo o dom que Deus me deu. Então qual foi o dom que Deus te deu? Assume. Sabe qual era o chamado de Abraão? Encher a terra. Esse era o chamado dele. Ele precisava bater no peito e falar, eu vou encher essa terra. Eu tenho 99 anos, mas eu vou encher essa terra. Imagina a família, Abraão, para que você vai sair daqui? Está tudo tão bem aqui, não sai daqui não, Abraão. Você não sai nem para onde você vai, Abraão? Não sei. Não, você não pode fazer isso. Imagina. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Então rompe os teus limites. Quem você é em Deus? Qual foi o dom que Deus te deu? Sem arrogância, sem orgulho, mas assume isso. Eu acho um pecado, querido, de verdade. Eu acho que Deus se aborrece, eu acho que Deus se entristece quando eu vejo alguém cheio de dom, e eu falo com a pessoa, nossa, você canta tão bem, nossa, você fala tão bem, nossa, você ora tão bem. A pessoa, eu acho que Deus olha do céu e fala, ainda bem que eu não me arrependo de dar dom, porque senão eu estava me arrependendo, era agora. Né? Para Deus falar que Ele dá sem arrependimento, né? Mas Ele fala, assume quem você é em Deus, rompe esses limites, cresce. Aí como é que você cresce intencionalmente? Qual foi o dom que Deus me deu? Deus me deu o dom de falar. Eu falo, eu sei falar, eu tenho desenvolvimento, então eu preciso ler mais, aí é um crescimento intencional. Eu preciso ouvir mais, é um crescimento intencional. Eu preciso me preparar para isso, é um crescimento intencional. Eu preciso aprender a respirar melhor, para guardar as minhas cordas vocais, é um crescimento intencional. Eu estava lá na viagem lá, e os momentos proféticos poderosos lá, e aí quando foi dando meio da semana assim, eu esguelando no louvor lá, e eu falei, tem programa, eu tenho que guardar minha voz, tem programa domingo, mas daqui a pouco eu esquecia também e foi. Mas são crescimentos intencionais. Quando eu tenho 45 anos, quando eu tiver 55, daqui 10 anos, a minha voz não vai estar mais assim. Eu vou ter que aprender a lidar com a minha voz, porque o meu dom é o dom de falar. Qual que é o seu dom? Eu sou profeta. Jóia. Como é que o profeta faz? O que o profeta precisa fazer? Não, eu fico aqui esperando, o dia que Deus quiser me dar. Não, querido, não, você está errado. A palavra de Deus fala que Eliseu ali naquela época ali, tinha uma casa de profetas, uma escola de profetas. Sim ou não? Tinha lá. Quando Elias é para se esconder lá, falhou a palavra aqui, Deus fala com ele, olha, você acha que está sozinho? Tem um monte de gente aí, querido, para com isso. Não é só você que é profeta, não. Ensina o povo a profetizar. Quando a história do machado lá que era emprestado, né? O machado só caiu na água que era emprestado, né, gente? Se não fosse, não caía, mas emprestado sempre dá ruim. Ele caiu na água lá, por quê? Porque eles estavam aumentando a casa de profetas, a escola de profetas. Era preciso aumentar. Então, como que você aprende a ser profeta? Como é que eu estudo sobre isso? Como é que eu aprendo esse negócio? Eu preciso parar, eu preciso contemplar, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, eu preciso experimentar. Experimentar ser profeta? Querido. Luciano Subirá, você acha que Luciano Subirá é um profeta? Não, eu acho que é. Ele fala que ele tem, eu falo soluços, mas a palavra que ele usa é outra, eu não lembro qual que é. Ele tem soluços de Deus dentro dele. Às vezes a pessoa chega na igreja e vem assim, porta de emprego. Mas só vem isso. Aí ele chega a pessoa e fala,
Tudo bem, meu querido? Bem, Fernando? Já com você? Tá bom? E aí, como é que está o trabalho lá? Aí a pessoa fala assim, estou desempregado, pastor. Ele falou, opa, faz sentido. Se a pessoa falar assim, tá bem, estou trabalhando, estou tudo jóia. Ele fala, então não é isso, eu entendi errado. Experimenta. Experimenta. Eu fui levado a orar, depois eu fiquei muito bravo no dia. Depois não sei nem se deu certo. Quem sabe, né? A pessoa um dia me conta se deu certo ou não. Mas eu fui levado a orar com uma pessoa que tinha vontade de engravidar. Eu estava comecei a ouvir a história e saí do lugar. Por algum motivo. Tive que socorrer uma outra pessoa. Quando eu voltei para o ambiente, quem estava ali falou assim, ô Paulo, ora por ela. Eu orei, eu comecei a história, a pessoa queria engravidar. Eu saí, voltei, ora por ela para engravidar. Amém? Só que eu não perguntei. A dona não tinha útero nem ovário, querido. Dificilmente ela ia engravidar, né? Só um milagre dos milagres. Mas ninguém me falou nada. Talvez se eu tivesse perguntado, se eu tivesse mais coragem de falar assim, mas por que a senhora não tem filho? Para ver se era aquilo que Deus estava levando? Mas na minha cabeça, na minha infantilidade, na minha imaturidade daquela época, não, Deus falou, Deus vai fazer. E Deus pode fazer, pode ou não pode? Pode, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, mas não é normal. Né? Então eu preciso aprender e quebrar os limites. Muitos profetas, deixa eu te falar, estou falando que tem profetas aqui. E esse é um termo de uma igreja profética, não é um profeta, é uma igreja profética. Muitos profetas guardam os recados de Deus para a igreja, para as pessoas, para o tempo, porque tem medo daquilo não ser de Deus. E eu vou te falar por que você tem medo de não ser de Deus. Porque você não experimentou a Deus nessa área. Se você começar a experimentar a Deus, você não vai ter medo mais. Você pode falar que Deus vai fazer. Comece a experimentar de Deus. Quebra os limites. Ah, na minha época, toda a profecia tinha que começar com eis que te digo. Não sei, vê aí. Assim diz o Senhor. Não sei, eu não sei como é que é. Como é que é com você? Comigo não é assim. Um domingo desses, eu estava ministrando aqui, Deus me deu uma palavra profética, quando eu comecei a falar, entrou um demônio naquela porta ali, veio arrastando até aqui e se levantou na minha frente aqui. Domingo, à noite. Eu nunca tinha visto isso. Você não vai falar, porque essa palavra vem do Senhor, e Ele sabe que vem. E eu repreendi, ele foi embora. Agora, eu estou tendo essa experiência agora. Eu nunca tinha tido essa experiência. Só que Deus ele vai te levando. Se você for quebrando, você vai saindo da terra, você vai saindo da parentela, você vai... O Cleonice deve lembrar, o Wallace Tamar deve lembrar, o pessoal mais antigo deve lembrar disso. Eu tinha uma dor nas costas, muito de vez em quando agora me dá, mas muito pouco. No meio da coluna já fiquei travado nesse púlpito aqui assim, ó, travado. Não consigo sair. Eu falei, se eu sair eu vou cair. As pernas bambeiam, a dor é terrível. Até o dia que eu entendi que era um sinal de Deus que tinha pessoas endemoniadas no culto. E eu sofri disso, sei lá quanto tempo, querido. De vez em quando no culto, travava, voltava e tal, disfarçava. Agora eu já sei. Em nome de Jesus, pode ir embora, sai daqui agora. E passa a dor e passa tudo. Mas quebrando... Ah, mas Deus não revela assim, pastor, na minha época, lá quando eu era criança, não, Deus não, imagina, eu vou sentir dor, querido, Deus é Deus, quebra os paradigmas, quebra as barreiras. Um dia o bispo Zé estava orando, estava pregando na igreja, Deus mostrou para o Mateus, pastor Mateus, tinha um demônio chutando as costas dele, ele estava sendo muita dor nos rins, pregando com muita dor nos rins. O Mateus falou, pai, tem um demônio te chutando aí. Em nome de Jesus, sai daqui. Saiu. Não, mas como que um demônio vai chutar um pastor? Eu não sei, querido. Eu sei que o mundo espiritual é muito mais real do que você possa imaginar. Então as da sua casinha e vai viver o que Deus tem para você. É isso que eu sei. Vamos lá. Quais são as outras questões que nós temos que ver? Sobre esse limite físico. Gênesis 15:4 fala que
Sarai e Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Deus tinha uma promessa de dar um filho para Abraão, mas aí vem Sarai, e fala: não, eu vou dar um jeitinho para você. Percebe como é que o negócio... E aí dá Ismael, e aí dá problema. Deixa eu te falar um negócio. Creia no que Deus tem falado com você. O que Abraão tinha que fazer? Ô Sara, vamos tentar aqui até morrer. Deus falou que vai dar, Deus vai dar, ué. Para de querer dar... O jeitinho que a gente dá, que a gente faz para as coisas de Deus, tem a ver com os nossos medos, com as nossas limitações. Abraão sai da terra com medo, leva Ló. Sara dá a serra para ele ter um filho, porque precisava ter um herdeiro, alguém para continuar a história. Medo, o medo te paralisa, quebra esses limites na sua vida. Tenha coragem, não é ter coragem, o medo é importante para você não fazer besteira, né? Tá lá no precipício, lá, não, vou chegar aqui na beiradinha aqui para ver, não, aí é tentar o Senhor, é outra coisa. Esse medo não tem problema, mas o medo que te paralisa tem. E muitas vezes o medo que te paralisa tem a ver com a tua parentela, com a tua criação, com aquilo que ficou lá atrás. Rompe esses limites. Aí com o 16:2, Gênesis 16:2, fala que Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. O que foi preciso para Abraão começar a viver a história dele? Quando ele tem um filho, nesse inteirinho aí, Deus muda o nome dele e da mulher. Antes dele ter o filho, a promessa é de 25, depois 14 anos de promessa. O que aconteceu nesse tempo? Precisava curar as feridas de Abraão e de Sara. Abraão era meio irmão de Sara, tinha um parentesco, naquela época podia. E aí ele apresenta ela não como esposa. Você conhece a história, não? Ele chega lá, o rei pergunta para ele: quem que é essa mulher bonita? Ele: é minha irmã. O rei pega ela para ter uma noite com ela. Deus fala com ele: não toca nela, ela é dele. O rei chega e fala: cara, tu tá louco, tu vai amaldiçoar o meu povo todo por causa disso? Ele não assumia que ela era a esposa dele para os outros. Aí não tem como fazer a obra de Deus. O projeto de Deus não acontece. São limites. Por que ele não assumia? Por medo. Medo de morrer. O negócio é sério, querido. Depois que ele consegue assumir, depois que ele muda o nome. Abrão quer dizer paizão, pai amoroso, pai grande, pai protetor. Abraão quer dizer pai de multidões. Deus muda a identidade dele. Sara quer dizer mulher contenciosa, mulher chechelenta. O pessoal não gosta que eu falo assim, mas é a verdade, é o significado. Sarai, Sara quer dizer princesa. Então quando ele muda a identidade de Abrão e a identidade de Sarai, aí pode fazer o que Deus tem. Mas para mudar a identidade tem que sair da terra, da parentela e confiar no que Deus está fazendo. Amém ou não amém? Você está entendendo ou não? Como que eu identifico, bicho, se eu preciso sair? Começa a olhar para os seus movimentos limitadores. Começa a olhar para as suas normas de vida, para aquilo que você fala assim: isso eu não concordo nunca, isso eu não aceito. Sabe essas expressões que a gente tem? Começa a olhar e ver se isso é seu ou se isso é do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Uma vez eu era menino, adolescente, sei lá, acho que nem adolescente ainda, 10, 11 anos, talvez 12 anos. E eu fui na casa da minha tia morava numa casa assim, e ela foi me atender, já era de noite, ela estava com um roupão todo tampado e tal, minha tia. E aí, meu pai passou de carro e viu eu conversando com a minha tia, e a minha tia de roupão. Foi lá dar algum recado, não sei, morava no mesmo bairro, não me lembro qual foi o assunto da situação. Cheguei em casa e o pai falou assim: nunca converse com uma mulher que esteja vestida daquele jeito. Acabou, bloqueou a minha mente. Tinha algum problema? Nenhum. Minha tia estava decentemente vestida, era minha tia, mas por muito tempo eu sofri com isso. Por muito tempo.
E eu achava que não, pensa um pouquinho nos bloqueios que tem na sua mente, nas coisas que você fala, de jeito nenhum, isso eu não concordo, isso eu não aceito. Não, comigo tem que ser assim, se é seu mesmo, ou se alguém embutiu isso em você. E aí, se alguém embutiu isso em você, você faz o cálculo, é próspero, é bom? Se for, joia, se não for, rejeita. Abre mão, é melhor, para você viver o que Deus tem para você. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Abriu mão para Abraão viver isso. Primeira coisa, abriu mão da sua identidade, da identidade que a família deu para ele. Abriu mão dos lugares limitantes. Abriu mão dos sentimentos limitantes. Eu quero te perguntar sobre como anda a sua vontade de crescer, de avançar, ou se você já está satisfeito, só esperando morrer. Essa é uma pergunta que Deus me fez. Fez para mim um devocional, num tempo com Deus. Paulo, você está satisfeito? Como é que anda a sua vontade de crescer? Ou você está só esperando morrer agora, está tudo bem, está tudo certo? Eu estou transferindo para você essa pergunta. Eu respondi para Deus lá, eu quero crescer. E você? Ah, pastor, mas eu já tenho 50 anos. Eu já tenho 60, já tenho... Não importa. Tem jovens com 15 anos esperando morrer. E eu te provo. Se eu perguntar para ele qual que é a expectativa de vida dele, o que você vai fazer amanhã, ele não sabe. Então, se ele morrer amanhã, não faz diferença. Ele não tem sonho nenhum, não tem expectativa nenhuma. O que nos faz viver, respirar, são os sonhos. E a palavra de Deus fala que o sonhar e o realizar vem de Deus. Então, como está a sua vontade de crescer, de romper? Tudo que é vivo tem movimento, tudo que é vivo tem crescimento, tudo que é vivo tem evolução. Se não está crescendo, não está se movimentando, não tem, está morto. Então precisa fazer uma avaliação. E às vezes a gente está morto em algumas áreas, não em todas as áreas. A gente trabalha secularmente, vai na empresa, bate ponto, ou toca um negócio, só porque a gente tem que sobreviver. Porque a gente tem que pôr comida em casa. Mas a nossa alma, a nossa vida, a nossa vontade de ver já acabou. Então precisa fazer essa avaliação. A gente vem para a igreja só para não ir para o inferno. Porque a gente ouviu lá atrás uma palavra limitante que diz que você tem que estar na igreja, senão você vai para o inferno. Então, você só vem para não ir para o inferno, mas vontade de servir a Deus, de saber o que Ele quer, de ouvir a voz dEle, de servi-lo, de amar os irmãos, de cuidar de alguém. Ah, não quero, estou aqui só porque, né, já viu, né, melhor aqui do que no mundo. Está morto, precisa reviver, precisa ressuscitar. Você pôr um Lázaro aí e gritar, Lázaro, sai para fora, para você poder ver o que Deus tem. Nós somos limitados pelo pecado, já falei sobre isso. Adão tinha capacidade de liderança, de organização, de gerenciamento, de governo total, e perdeu tudo pelo pecado. Deixa eu te perguntar um negócio, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Estou terminando. Preciso falar duas coisas com você. A igreja, ela tem dois potenciais. A igreja, instituição, ela tem dois potenciais poderosos. O primeiro potencial é de ser jaula, de prender. O segundo potencial é de ser horizonte, de te soltar. A gente pode usar a religião para as duas coisas. Eu posso prender você com conceitos, com pensamentos filosóficos, te oprimir, ou eu posso falar, querido, Deus te fez livre, você vai ter que aprender a viver com Deus livremente. Eu estava ouvindo uma reportagem, acho que foi ontem, de um livro que eu nunca peguei nesse livro, mas a pessoa que estava comentando estava dizendo coisas que eu disse aqui nesse púlpito. Que nós temos a figura do pássaro, né? Do passarinho que vive na gaiola. Ele tem a água dele, a ração dele lá, a semente dele, o puleiro dele, mas ele não sabe que por lá de fora ele tem milhões de puleiros, milhões de tipos de semente, milhões de litros de água. Mas você abre a gaiola dele e ele fala, eu vou perder isso aqui? Não vou. Deixa eu te falar um negócio, a vida com Deus pode ser isso.
Você pode ler a Bíblia todo dia, você pode orar todo dia, mas deixa eu te falar, tem muito mais do que isso. Tem experiências extraordinárias com Deus, tem relacionamentos extraordinários com Deus, é muito mais do que isso. É querer saber o que Ele quer de você, é ouvir a voz dEle. Começa fazendo o que tem que fazer, mas precisa crescer, precisa ser intencional, precisa perguntar para Deus: o que o Senhor quer mais de mim? Como que o Senhor quer que eu ore? Aonde o Senhor quer que eu ore? Que horas que o Senhor quer que eu ore? Quais são as palavras? Que hora que é para eu me calar e só te ouvir? Precisa sair desse lugar de prisão e olhar para o que Deus tem. Gênesis capítulo 37, não precisa abrir não, conta a história de José. José era filho de Jacó, Jacó é da descendência de Abraão. Então, está cumprindo a palavra, ia ser pai de multidões. Gênesis 37 chega lá em Jacó. Em Jacó, José. José, filho de Jacó, é a história de uma família. José era o filho amado, diz a palavra de Deus que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Então, filho amado, filho querido, queridinho do papai. De filho amado, ele foi para irmão odiado. De filho amado para irmão odiado. De irmão odiado para irmão vendido. Família, gente, família. De irmão vendido para escravo. De escravo para prisioneiro. Olha só, vê aí. De prisioneiro, governante do Egito. De governante do Egito, redentor da família. Quantos limites José teve que quebrar? Quantos limites? Aí eu quero te fazer uma pergunta, quero terminar com essa pergunta. Aonde você está aqui? Se eu fosse colocar a sua vida dentro da vida de José, a minha vida dentro da vida de José, o que eu ia ser? Eu seria o filho amado? O filhinho amado que ficou na casa do papai, que papai faz tudo para ele até hoje. Se ele fosse só o filho amado, ele não ia ser governante do Egito. É bom ser filho amado? Maravilhoso, mas não cresce. Não cresce. Conheço pessoas de 50 anos, 50 e tantos anos, que vira para mim e fala assim: o meu pai até hoje faz tudo para mim, se eu piscar, e faz mesmo, eu conheço, filhinho do papai, mas não cresce, nunca vai ser o governante do Egito. Você está preso nisso? Não. Você está prendendo o seu filho nisso? Você está prendendo ele? Vê aí, seu filhinho não pode fazer nada, você está atrapalhando ele ser o que ele tem que ser, responsabilidade sua. Você está preso no irmão odiado? Ah, pastor, na minha família ninguém gosta de mim, só porque eu cresci um pouquinho, só porque eu tenho olho verde, só porque eu sou maior, só porque eu sou mais bonito, só porque eu sou mais inteligente. Você vai ficar nessa até que dia? Vê aí. Ai, pastor, eu sou traumatizado, eu tenho um trauma na minha vida, porque eu fui vendido, os meus irmãos me traíram, a minha família me traiu. Joia, e aí? Você já sabe. Esse dia eu falei com uma pessoa, já 3 vezes, não é da nossa igreja não, pediu para conversar, primeira vez, tá, segunda vez, tá, terceira vez, aí, terceira vez o mesmo assunto, não, porque o meu pai e tal, eu falei, beleza, eu já sei disso tem 15 dias, e o que a gente vai fazer com isso? A gente vai resolver, ou você vai voltar aqui semana contando a mesma história para mim? Vamos resolver? Porque tem crente que é assim, querido, tem crente que caiu lá atrás, o assunto é só esse, que o pai traiu, que o irmão, tá bom, beleza, aconteceu, vamos chorar junto aqui então, a gente chora, faz o luto, fala, agora vamos resolver, porque eu quero crescer, amém ou não amém? Ah, aquele irmão lá, o pastor lá da igreja tal, falou mal de mim, joia, que dele errou, que você errou, vai lá, pede perdão para ele pede para você, se abraça, se beija e bola para frente, resolve o teu problema. Imagina se José chegasse no Egito, fosse escravo, ele não tinha, olha só, deixa eu te falar um negócio, se José não tivesse definido na vida de quem ele era em Deus, ele tinha caído com a mulher,
ele não ia fugir dela. Porque ele não ia ter coragem. Ele ia ser um carente emocional. Mas ele sabia que ele era em Deus. E quando a mulher assedia ele, ele corre. E porque ele corre, ele é preso, vira escravo. Olha que problemão, querido. Pastor, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo e deu errado. Pois é, tem coisas na vida que é assim, querido. Tem coisas na vida que você vai fazer tudo certo e vai dar errado. É assim mesmo, é a vida. Só não passa por isso quem já morreu. Quem está vivendo pode passar, corre o risco, não tem problema. O crente também. Pastor, eu orei, e não deu certo. Eu também já orei muito também e não deu certo. Pastor, mas eu jejuei, pastor. Eu não orei toda a minha vida. Acontece. Davi, sim ou não? Davi, o filho morrendo lá, ele faz jejum, põe pano de saco, sim, o rei, põe pano de saco, põe cinza na cabeça, fica lá de jejum, Deus levou o filho. Os súditos lá, os comissários do rei, não pode contar para ele, se contar para ele vai se matar. Aí alguém, rei, seu filho morreu, tá bom, põe a mesa, entregou o jejum, trocou de roupa, acabou. Deus quis assim, ué. Não é simples o que eu estou falando para você, amém? Não estou menosprezando a dor de ninguém, eu sei que é doloroso, só que tem que ter tempo, tem que ter prazo, senão você fica preso. José não ficou preso quando foi vendido, José não ficou preso quando foi escravo, e José tinha uma resposta quando era prisioneiro. A prisão que José estava não impediu dele ser quem ele era. Quando precisou de alguém para interpretar o sonho, alguém lembra, tem um cara lá embaixo lá que manja dessas paradas aí. Porque José não deixou de ser quem ele era na prisão, querido. Você pode até estar vivendo um tempo de prisão na sua vida. Você pode estar vivendo um tempo de prisão emocional, de opressão, de muito problema, muita coisa. Não tem problema, guarda a sua identidade, guarda quem você é em Deus. Deus vai te honrar. Agora, se você perder a sua identidade na prisão, você fica lá o resto da vida. Acabou. José sai da prisão agora e José vira o governador do Egito. Agora, cantou sabor de mel, não cantou? Cantou sabor de mel. Agora vocês vão ver comigo. Aí vem os irmãos pedir ajuda. Sabe o que José tinha? José tinha uma identidade em Deus. Não eram as circunstâncias que mudavam quem ele era. Ele virou redentor da família dele. Agora ele socorreu a família. Agora ele cuidou da família. Agora ele honrou a família que humilhou, a família que vendeu, a família que fez ele virar escravo. Não tem problema. Essa é a família de qual eu saí. Mas eu saí para ser diferente deles. Quando eu falo para você sair da sua terra, da sua parentela, não estou falando para você desonrar a sua família. Deixa Deus te honrar, que depois você volta lá e honra eles também. Depois esfregar na cara, não. É para honrar. É para cuidar se for preciso. É para fazer o que tem que fazer. É para oferecer aquilo que Deus te deu. A vida de José, ele poderia ter parado em várias etapas, mas ele permaneceu firme. Eu quero orar com você hoje, quero te perguntar, tem alguma etapa dessa que você parou? Tem alguma etapa dessa que você pensou assim, tá bom, já cheguei aqui, tá bom, vou parar aqui, vou viver minha vida. Deixa eu te falar, tem pessoas que elas vão ser o exponencial de muita coisa, sabe, vai reluzir. Tem pessoas que não, é o que Deus quer, não é o que eu quero, não é o que você quer, mas a questão toda é você ser o que Deus quer que você seja. A questão toda é você ser feliz fazendo o que Deus quer que você faça. A questão toda é você viver plenitude de vida nessa terra, não é mediano, é plenitude. É ter graça, é ter paz, é viver em justiça. Eu conheço pessoas muito milionárias que não são felizes, mas conheço milionários muito felizes. Essa história de que dinheiro não traz felicidade, que se você pensa assim, dá o seu para mim, que eu sei bem o que fazer com ele. Você precisa ser feliz, não tem problema, quero te ver feliz. Não tem problema nenhum. Não é o dinheiro que traz felicidade.
Mas você está onde Deus quer, do jeito que Deus quer, rompendo os teus limites, pode trazer dinheiro para você. E você pode ser mais feliz. Conheço pessoas muito simples que são extremamente felizes. E elas não são simples, não vivem uma vida simples porque elas têm limites. É porque aquele era o lugar que Deus tinha. E elas vivem ali, do jeito que Deus quer. E são felizes. Agora eu já te falei, eu falei simples, não falei pobre. Viver empobrecidamente é outra coisa. Tem muito rico pobre. Tem muito crente pobre. E às vezes até tem o que fazer, só que é pobre. É pobre. Vive empobrecidamente. Vive correndo atrás de vento, como diz Salomão. Vive preocupado com o dia a dia, vive preocupado com um monte de coisa, vive ansioso com um monte de coisa. Pobre, 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 pobre. Mas eu creio num Deus que não me fez assim. Eu creio num Deus que me criou à imagem e semelhança da Trindade. E que o pecado me fez diminuir. Mas quando eu coloco Jesus no meu coração e eu aceito como meu Senhor, e o Espírito Santo de Deus vem morar em mim, Ele expande essa potência. Ele expande esse lugar dentro de mim. E eu posso ser mais, eu posso crescer mais, eu posso avançar mais. Eu posso aprender a romper os limites de forma melhor. E eu vou te dar uma última chave. As pessoas lá fora estão vivendo isso. E talvez eu vou te falar algo que você vai ficar até chateado, vai ficar até escandalizado, mas não fique. Elas estão vivendo isso sem Jesus. Porque elas acreditam que isso aqui que Deus deu para ela é bom. Que a mente delas é boa. O problema é o crente não acreditar nisso. O problema é a gente que tem o Espírito Santo que não acredita nisso. Que isso aqui, é uma potência. Trabalhe a sua mente. Pede para o Espírito Santo. Leia mais, escute mais. Se exponha à palavra de Deus. Busque novas experiências. Pede para Deus para te dar novas oportunidades. Fala, Deus, o que o Senhor tem de oportunidade para mim? Quero experimentar. Converse com mais pessoas. Saia do seu ciclo, dos mesmos assuntos. Frequente outras mesas. Não para ensinar, mas para ouvir. Não para ser o dono da verdade, mas para ouvir o que as pessoas estão falando ali. E aprende com eles. A gente precisa aprender a ser o que Deus tem para a gente. Para o céu nós já vamos, mas podemos viver melhor nessa terra. Amém? Você crê nisso? Não? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Quero só orar, quero ministrar